E aí, gente, bom, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre. A gente viu no último vídeo sobre MOSFET. Inclusive, eu queria fazer uma correção aqui. Deixa eu fazer de novo aquele gráfico que eu fiz. Onde a gente tinha as tensões, né? A gente tinha a primeira tensão de corte. A gente tinha a corrente em função da tensão, né? Então, eu coloquei aqui VGS, mas é o VDS, tá? É aquela tensão que a gente tem um MOSFET aqui. E aí, é aquela tensão entre esses dois carinhas. É essa tensão aqui. A tensão VGS é essa tensão que fica aqui entre o gate e o source. Essa aqui, ela é um parâmetro que realmente leva bastante consideração na hora de ver essa corrente. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas lembrando que essa tensão aqui, ó, é o VDS, tá? Então, vai chegar em algum momento que, não importa o quanto você aumenta esse cara, a corrente aqui vai ser constante. Tá, só isso. Tá, beleza. Aí a curva é aquela lá que eu fiz assim, sabe? Tá, beleza. Já que eu já tô falando sobre ela, vou colocar aqui o título. Então vai ser... modo de operação em MOSFETs. Show! Tá. Voltando aqui. Tá. Vou desenhar mais um pouquinho essas curvas. E aí, beleza. Tá. O que eu tava explicando na última aula? Eu só comentei, na verdade. A gente pegar essa região aqui. Daqui pra cá, daqui pra cá, a gente vai ter uma corrente constante. Essa corrente aqui é constante. Ela é constante. E aí, o que significa isso? Significa que eu posso mudar o VDS de várias formas, enfim, e ela não vai mudar. Então a gente chama essa região aqui de saturação, que é basicamente a gente não consegue ter tanto controle assim sobre essa corrente de saída em função do VDS, e a gente não consegue ter as características que a gente queria, sabe? Então a gente chama essa parte aqui, eu vou colocar de algumas cores pra ficar um pouquinho mais didático. Sei lá, verdes. Então daqui pra cá a gente vai ter a saturação. Essa reta aqui essa reta aqui, ela é quando a gente... Eu vou desenhar o MOSFET de novo. Porque lembra que a gente vai ter esse ponto, e a gente vai ter o gate aqui, né? O portão, digamos assim. O que acontece? Esse gate a gente coloca um positivo, ele vai induzir tensões negativas aqui. Claro, a gente precisa de uma tensão VT, né? Para conseguir fazer esse caminho aqui existir, digamos assim, e conseguir fazer com que ele libere a passagem de corrente elétrica. E aí, o nosso MOSFET vai funcionar. Só que o ponto é que eu preciso de uma tensão mínima aqui para essa corrente fluir, ou seja, eu preciso de uma tensão mínima aqui no meu VGS. Uma tensão mínima aqui, que ela seja maior, que a gente chama uma tensão VT, para que a gente consiga realmente fazer o caminho aqui e induzir os elétrons para que o MOSFET comece a funcionar. Então, antes disso, vai ser... A
gente vai estar em modo de... Foi mal, galera. A gente vai estar em modo de corte. Então, quando se vê lá nas equações assim, quando o VGS for menor que VT, é isso aqui. Basicamente falando assim, eu não consegui induzir elétron o suficiente para fazer um caminho para o meu MOSFET começar a funcionar. Então ele está em região de corte, ele não está passando corrente, tá? E aí, beleza, a gente tem corte, tem assim de saturação, então corte não funciona, a saturação a gente mantém essa corrente que passa nessa região aqui constante. E beleza, e a gente tem essa outra região que eu comentei só, que a gente chama ela de triodo. Ela é uma região de triodo. E aí é muito legal que a gente consegue trabalhar nessa região pra gente conseguir trabalhar com MOSFET em forma de, por exemplo, amplificador. Pra gente conseguir controlar a corrente ID, né? Essa corrente que passa aqui. E pra gente conseguir, por exemplo, variar essa resistência. Eu vou apagar isso aqui e a gente vai focar agora só na região de triodo, tá? Eu vou mostrar algumas equações aqui e aí a gente consegue ver umas coisinhas legais, tá? Então, opa. Deixa eu voltar aqui. Apagou tudo. Show. Então agora a gente vai focar só nesse carinha. Só na região de triodo. Nossa, esse laranja tá meio feio. Só na região de triodo. Tá, então vou desenhar aquele gráfico de novo, só que ele é um pouquinho mais específico, né? Um pouquinho mais... como se a gente desse um zoom nessa região de triodo. Então, beleza. VDS. E aqui a gente tem o ID. Lembrando que essa corrente é a corrente que passa do dreno, do source pro dreno. Tá, então vamos lá fazer aqueles gráficos de novo. Então, beleza. Esse aqui. Eita. Essa aqui é a região... lembra a região de corte, não passa nada. Tô tentando, rapaziada. Tá, acho que deu pra ter uma noção, né? Então tá, essa aqui é a região de saturação, aqui é o... E dá pra ver que a gente tem um comportamento meio exponencial, né? Essa curva ela não faz tipo isso aqui. Ela faz isso aqui, ó. B, ela vai ficando constante. Tá, e aí você fala, pô, legal, gostei da curva. Mas como que eu calculo isso? O que isso significa? Beleza, a gente tem uma equação para achar essa corrente aqui que passa. E por que isso é importante? Que a gente consegue meio que controlar a corrente de saída, né? Entre muitas aspas. Porque a gente vai depender de algumas variáveis físicas do transistor. E a gente, tipo, meio que não consegue controlar ela se você compra o transistor, sabe? Se você não fabrica ele e coisas do tipo. Então tá. Essa equação aqui vezes... é um T aqui, tá? Um T vezes VDS menos meio de VDS ao quadrado. Beleza. A questão aqui é, o que são todos esses termos? Bem, o VDS
é a nossa tensão de dreno source. Oxi. Tá. Beleza. Então ele vai depender da nossa tensão, certo? Esse nosso VT vai ser a nossa tensão para ele conseguir bloquear o caminho. Então, legal que eu desenhei tanto o MOSFET que, tipo, vocês já devem ter decorado, tá ligado? Aqui vai ser o VDS e o VT vai ser o caminho pro gate gerar o caminho aqui. A tensão mínima, né? Beleza, agora a gente tem esses termos aqui que eles são novos, tá? O que eles são? A gente tem aqui K, Mi, N, C, Ox. Tá, vamos com calma. A pergunta é, o que é K? K é um parâmetro de transcondutância do processo. Então a transcondutância basicamente seria uma variação de tensão, de corrente, e você consegue plotar um gráfico, e aí você gera termos, né? Mas basicamente ele é uma relação da corrente com a tensão ao quadrado. Mais ou menos isso. E aí a gente tem esse MN, que ele apareceu do nada, né? Que é a mobilidade dos elétrons. Então, esse cara vai ser a mobilidade dos elétrons. E esse cara aqui é a capacitância do óxido. Beleza. Então a gente vai ter esse termo aqui. A gente vai ter o W também. Que é um elemento do transistor, né? Tipo, quer ver? Aqui eu explico isso melhor. Deixa eu pegar aqui. Esse carinha aqui. Ele é basicamente uma relação de distância do nosso material, né? Então, ele vai ser a largura o W vai ser a largura e o L vai ser o comprimento. W é a largura do canal, o L é o comprimento. Então, o que é o canal, né? O que é a largura do canal? É essa distânciazinha aqui. Cadê? Aqui. Essa distânciazinha entre esses dois caras, né? Então, largura do canal e comprimento. E essa relação, ela é de cada material, coisa do tipo. Então tá, a gente vai calcular esse D. E ele vai basicamente dar essa reta aqui, essa curva aqui, desculpa. Beleza, agora a pergunta é, tá, e depois daqui, né? Se eu tô trabalhando em região de saturação. Então, até aqui, a gente descreve por essa equação. E depois daqui? Depois daqui, o nosso VDS não importa. Tipo, essa nossa corrente de saída não vai ser controlada pelo nosso VDS. Então, a corrente de saída, né, que passa pelo dreno, vai ser dado por essa equação aqui, meio de K, KN, né, que a gente chama, WL, sobre não, VGS menos VT ao quadrado. Basicamente a equação. E aí a pergunta é, por que ele não tem o VDS? Porque o VDS não vai ser mais parâmetro. Ele não vai, a corrente não vai depender dele, né? Ela vai depender somente do VGS e do VI. Ou seja, VGS é a tensão que a gente aplica nesse cara aqui, tá? E VT aqui, não VI. E VT é a tensão que a gente precisa para começar a fazer funcionar. Eu vou repetir isso algumas vezes até ficar mais intuitivo. Mas nesse quesito de cálculos, é basicamente lembrar que essas fórmulas existem e lembrar que, tipo assim, essa região aqui a gente consegue controlar, sabe? A gente consegue ter uma ideia de como fazer algumas coisas com ela. Essa região aqui, ela é um pouco mais
Beleza, a gente consegue definir ela também, mas ela vai depender do material, da tensão que eu coloco. Então é importante a gente primeiro entender os modos de operação dele, entender muito bem fixado, sabe? Então tá, triodo vai ser o modo transitório dele, né? O modo que ele faz uma curva exponencial, ele consegue funcionar como amplificador, a gente consegue controlar a tensão a corrente de saída dele pelas tensões que a gente coloca, claro, de acordo com o material dele e de algumas estruturas. E o modo de saturação, não importa o VDS que eu coloque, essa saída vai ser constante. Então tá, é importante a gente ter isso em mente. E uma coisa legal, que não tem tanto a ver, mas é muito legal. Tipo, a gente consegue calcular essa tensão por escala, certo? Tá. Agora, pensa assim. Eu tenho R é igual a V sobre I, certo? Tá. Então eu tenho o meu ID, certo? Eu tenho a tensão que eu aplico aqui, tá? Então, como que eu faço pra calcular, como se eu fosse calcular a resistência que passa por esse cara aqui? Que seria, né, a resistência desse cara. Bem, a gente pega o nosso a gente pega o nosso RD, vai ser igual VDS divididos pelo nosso ID, que é esse carinha aqui, ó, pro modo de triodo, que é esse modo que a corrente está passando, assim. Então, a gente vai ter basicamente que a gente consegue dividir VDS em cima e embaixo. A gente vai ter a constante do K, a gente vai ter o W sobre L. Aí a gente tem aqui VDS, né? A gente corta esse VDS e aí a gente fica com VGS menos VT menos meio de VDS. E aí, o que a gente tem aqui? A gente achou o valor da resistência. E por que isso é legal? Porque pensa assim, se eu vou fabricar um CMOS, né? Vou pegar um pedaço de silício e aí eu vou fabricar esse transistor. Beleza, você consegue fabricar ele e tal. E você consegue fazer sinais lógicos, você consegue fazer muitas coisas e basicamente a maioria dos componentes hoje em dia é baseado em transistor. Você consegue até fabricar um capacitor, né, variando a metálico, um indutor, né, variando o rolamento. Agora a pergunta é, como que a gente fabrica um resistor em placa de silício? Ou aí, como? Porque resistor é a variação da resistência, né, do caminho, mas se eu tenho um silício lá, eu coloco um material, um metal e a resistência não muda. Você usa esse cara. Então, você consegue projetar uma resistência de acordo com o MOSFET. Então você pode colocar um MOSFET em sinais, claro, um pouco pequenos, e você consegue projetar a resistência que você quiser, entre algumas aspas, no silício. E aí isso é muito legal. A variação dessa resistência vai ser muito grande, então você consegue ter muita precisão. Mas é muito legal que você consegue usar um componente, que normalmente fala, coloca um resistor no transistor. Ou quando a gente está trabalhando com coisas muito grandes, né? Você fala, eu vou colocar esse resistor aqui e tal, vai ser muito suave. Fala, o resistor é um elemento mais fácil que tem, só que aí quando você vai trabalhar com coisas muito pequenas, você fala, caralho, velho, como é que eu vou montar um resistor? Então, é muito curioso você fazer esse cara um pouco mais complexo pra montar um resistor, que é uma coisa que parece muito simples. Parece que a gente tem na mão, assim, sabe? Então, não sei, eu acho isso muito bacana e é muito legal porque a gente consegue ver uma aplicação nesse negócio, sabe? Então não é só pra gente fazer uma aplicação, não é só pra encher o saco. Ele tem um negócio, uma aplicação muito legal, assim, no mundo real. Tá, mas basicamente sobre os modos de operação dos MOSFETs são esses. Então, saturação, triodo e corte. E aí, basicamente agora é fazer continha com esse cara pra entender um pouco mais como ele funciona e, tipo, polarizar ele, né, pra ver se tá funcionando
legal. Que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas é basicamente isso, tá? Se precisar de alguma dúvida, mandei. E é isso.